Pois é, o seu repórter Anglo está de volta numa sala de aula do Colégio Cidade de Tu, Anglo. Hoje você vai ver como é gostoso e fácil de aprender aulas de história com o professor Kaká. Vamos ver. Olá, hoje a gente vai entender como é que aconteceu a independência do Brasil. Você sabe que tem uma data, é o 7 de setembro de 1822. E também tem um gesto, é o Dom Pedro, príncipe regente Dom Pedro, com a espada ao alto, gritando independência ou morte. Mas acho que vale a pena a gente não ficar preso a essa data, a esse gesto, porque a independência do Brasil foi muito além disso. Dá para a gente, então, entender a independência do nosso país através de uma construção histórica. Vamos chamar isso de o processo da independência. E o processo da independência do Brasil foi um processo muito lento, um tanto gradual e até deveras pacífico. Lento, gradual, porque a gente vai buscar as origens desse processo da independência do Brasil lá no século XVII. E ele se encerra, esse tal processo, apenas em 1831, no dia 7 de abril de 1831, quando então Dom Pedro I, imperador do Brasil, abdica do seu trono e, a partir daí, brasileiros passam a governar o Brasil. E também se afasta definitivamente a possibilidade da união entre Portugal e Brasil a partir dessa data. E também foi um processo um tanto pacífico, no sentido de que não houve aqui no Brasil uma guerra geral de independência. Daquele tipo de guerra como aconteceu na independência dos Estados Unidos, na independência da América Espanhola. E sim, alguma violência, algumas revoltas, assim, assado, algumas resistências à independência proclamada, né? Mas vamos tentar organizar esse tema, então. Fatores externos, como, por exemplo, as ideias iluministas, como, por exemplo, a própria independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, as transformações no sistema capitalista a partir da Revolução Industrial, a Era Napoleônica, são acontecimentos, sobretudo na Europa e também nos Estados Unidos, que interferem de algum jeito ou de outro aqui no processo da independência do Brasil. Essa interferência, ela acontece com pesos e medidas diferentes, mas acontece, como, por exemplo, veja só, a Inconfidência Mineira foi um movimento, embora apenas conspiratório da elite mineira, mas foi um movimento que pregava a independência do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. E se você for buscar na Inconfidência Mineira, você vai encontrar, assim, fortes traços de influência da independência dos Estados Unidos, da Constituição norte-americana de 1787 e dos ideais iluministas, que são ideais libertários. Por exemplo, se quer ver um fator externo influenciando muito diretamente na independência do Brasil, veja só, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que se instala, Dom João, família e toda a corte, no Rio de Janeiro, a partir de 1808. Fogem de Napoleão Bonaparte, deu um baile no Napoleão Bonaparte, fogem, se abrigam aqui, se instalam aqui e acelera-se, a partir de então, desse período de Dom João no Brasil, acelera-se o processo de independência do Brasil. Todavia, que tal se a gente pensar nesse 7 de setembro como um fato, vamos dizer assim, um tanto midiático? Olha só o que eu disse, estou fazendo uma interface com a mídia. Você quer ver? Por exemplo, tem o quadro do Pedro Américo. O Pedro Américo, aquele pintor, pintou com tinta a óleo um imenso quadro que reproduz, que representa, na visão dele, a independência do Brasil. Esse quadro do Pedro Américo, de 1888, está exposto hoje no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E vale a pena fazer um passeio por lá. Além do mais, é um museu muito bonito, muito bem organizado. Mas esse quadro simboliza a independência. Você se lembra, todo mundo se lembra desse quadro. Você tem, assim, no canto mais ao alto, à esquerda,
você tem um grupo de cavaleiros, cavalos bonitos, bem tratados, roupas, né, muito bem vestidas, muito bem cortadas, chapéus, botas. É uma certa elite. No outro lado, um pouco mais à direita, mas ocupando o espaço mais central do quadro, você tem um grupo de cavaleiros, cavalos tão bonitos quanto aqueles, e também cavaleiros vestindo roupas bonitas e também cavaleiros vestindo fardas. É uma outra elite, a saber, Partido Brasileiro, Partido Português, qual o príncipe Dom Pedro fazia parte. Ao centro, numa posição de destaque nesse quadro, você tem o Dom Pedro, com a espada em riste, e ele grita, e todos gritam, às margens do riacho Ipiranga, à tarde de 7 de setembro de 1822, independência ou morte. É claro que essa cena nunca existiu. Essa cena foi uma invenção de Pedro Américo, um simbolismo da independência do Brasil. Se tivéssemos que imaginar uma cena minimamente próximo da verdade, ela bem que poderia ter sido assim: Dom Pedro em cima de um jumento. Cavalos não sobe a serra. Dom Pedro e sua comitiva subia a Serra do Mar. E cavalo não tem essa destreza, pernas compridas, finas, não tem essa habilidade, essa força. E sim, o melhor animal para esse tipo de deslocamento é um jumento. Imagine Dom Pedro reproduzido naquele quadro, Pedro Américo em cima de um jumento. E se não bastasse isso, que já é um tanto esdrúxulo, que tal imaginar que Dom Pedro também passava por alguns problemas, como posso dizer, intestinais. O registro histórico disso é que ele sofria de maus humores. Em outras palavras, uma desinteria. Deve ter comido alguma coisa, estava ali muito mal vestido, estava um tanto enfesado, proclamando a independência do Brasil, Isso se aproximaria um tanto de uma verdade histórica. Portanto, o quadro Pedro Américo é um simbolismo. Mas, ao mesmo tempo, você tem a reprodução dessa cena no quadro num filme. Um filme chamado Independência ou Morte. Ele é um filme nacional de 1972. Veja, 72 fazia aniversário de 150 anos da independência do Brasil. O chamado Sesc Centenário. Em meio às comemorações desse Sesc Centenário da Independência e também em meio a um período da história do Brasil chamado regime militar, uma ditadura, então um filme um tanto heróico e até um tanto chato. A cena do quadro do Pedro Américo, ela é representada no filme também, é muito interessante. O papel principal de Dom Pedro, com seu discurso inflamado e com sua espada e seu cavalo, e todos juntos, às margens do riacho Ipiranga, é do ator, hoje já bastante velho, 72, estamos em 2013, tem um Delta T, é o Tarcísio Meira, galã na época. E se não bastasse isso deste filme, do quadro, que tal um outro olhar interessante e muito crítico da independência do Brasil? Trata-se de uma charge, um cartoon, um desenho. É um quadrinho feito por um cartunista, ou chargista, como preferir, chamado Miguel Paiva. Olha a genialidade e simplicidade da charge. Vou descrever para você. É um desenho, um quadro único, ao alto, você tem lá 7 de setembro de 1822, e desenhado ali dois homens abraçados, comemorando, com uma garrafa de bebida, celebrando, e eu sei que tratam-se de dois homens da elite brasileira da época, porque usam botas. Botas, pobre não tem calçado, é descalço, eles usam botas, é da elite, talvez ali, Partido Brasileiro, Partido Português, quem sabe. E um balãozinho escrito, Viva a Independência. No mesmo desenho, no mesmo quadrinho de Miguel Paiva, você tem uma mãe sentada na sarjeta, pés descalços, logo, pobre. E o menino, um filho pequeno, pés descalços, também pobre. E ambos olham para os dois homens comemorando a independência, e o menininho pergunta, mãe, o que é a independência? A mãe responde, deve ser um produto inglês. Olha que genialidade! Veja, a independência do Brasil, ela é proclamada, mas o Brasil, primeiro, o povo não entendeu o que foi a independência, não participou desse processo. A independência do Brasil foi apenas um arranjo das elites, apenas isso. Segundo,
estávamos naquele momento, 1822, dependentes economicamente na Inglaterra. A independência não nos liberta dessa dependência econômica, financeira, comercial dos ingleses. Nada mudou com o 7 de setembro de 1822. E se não bastasse esse meu trânsito pela mídia, vejam só, olha só, o quadro, o filme, a charge, o cartoon. Eu tenho uma frase também para completar essa nossa conversa sobre a independência. Essa frase, ela não é minha, imagine, não tenho capacidade. Mas é a frase de um homem da literatura que vocês conhecem, Lima Barreto. E Lima Barreto disse essa frase, vejam só você, na época da proclamação da República, isto é, 15 de novembro de 1889. Então, na sua constatação, produziu esta frase, e eu estou pedindo emprestado essa frase do Lima Barreto para encaixar na independência do Brasil, porque, infelizmente, essa frase se encaixa. A frase é: o Brasil não tem povo, tem público. O Brasil não tem povo, tem público. Ou seja, apenas o povo assistiu sem entender, sem participar, apenas como espectador. Esta foi a independência do Brasil. Você viu como fica fácil aprender história assim? Com o professor Kaká. E o seu repórter Anglo está de volta já com uma outra matéria, outra sala de aula aqui do Colégio Cidade de Itu, Anglo. Até já!